Olá, meus amados e queridos irmãos. Nós estamos aqui para ministrar mais uma pré-aula, desta vez a lição de número 4, do dia 24 de abril de 2016, que traz o título Os Benefícios da Justificação. O texto áureo desta lição diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, o verso 8. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 5, verso 1 ao verso 12. E o nosso objetivo geral é esclarecer que a justificação pela fé em Cristo nos libertou da lei do pecado e nos fez novas criaturas. Então, meus amados, nós precisamos parar para refletir a respeito das bênçãos decorrentes da justificação pela fé. Precisamos parar, pensar no que Cristo fez por cada um de nós, louvar a Deus, adorar a Ele pela sua graça redentora. Nós precisamos observar e saber de fato que o Filho de Deus assumiu o castigo que era nosso, e Ele tomou sobre si a nossa condenação. Na cruz, Jesus cumpriu a nossa pena. Na cruz, Jesus cumpriu a nossa pena, nos justificando perante o Pai e nos fazendo novas criaturas. Isso quer dizer que Ele nos libertou da lei do pecado, uma vez nós, estando livres, justificados pela fé, temos paz com Deus e acesso à graça de Deus. Como pecadores, jamais poderíamos pagar a nossa dívida para com o Pai. Quando pela fé recebemos o perdão de Deus, a culpa que perturbava as nossas consciências foi substituída pela graça e misericórdia divina. Glória a Deus por isso. Introdutoriamente, nós podemos observar que nos 4 primeiros capítulos da epístola de Paulo aos Romanos, ele já havia escrito a respeito das origens e das bases da nossa justificação. Faltava agora falar dos resultados dessa justificação. Por exemplo, que benefícios ela nos trouxe? Quais seriam as bênçãos a ela associadas? Podemos ver como resposta paz, alegria, esperança. Essas são algumas das bênçãos associadas à justificação. Todavia, Paulo vai além. Ele mostra que tudo isso só foi possível porque Deus nos fez participantes de uma bênção maior. Sermos parte da nova criação. Esse fato será mostrado através do contraste feito entre Adão, símbolo da velha criação, e Cristo, ou seja, o segundo Adão, cabeça de uma nova criação. Nosso primeiro tópico é a bênção da graça justificadora. Primeiro item, a bênção da paz com Deus. No capítulo 5 de Romanos, Paulo nos mostra os benefícios da justificação pela fé. Logo, no primeiro versículo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Paulo usa essa palavra paz aqui para mostrar a diferença daquilo que era usado como paz no mundo antigo. No sentido geral, o termo significava ausência de guerra, né? Porém, Paulo se refere ao vocábulo paz conforme ele aparece no Antigo Testamento e cujo significado era a salvação dos piedosos e prosperidade e bem-estar. Embora os manuscritos mais aceitos do original grego tragam a palavra em outros termos, os teólogos concordam que o argumento de Paulo aqui é a paz como efeito imediato dessa justificação. Assim sendo, essa paz deve ser desfrutada aqui e agora,
hoje. Nós precisamos experimentar, desfrutar do que Deus tem para nós hoje. Portanto, nós precisamos observar uma paráfrase das palavras de Paulo, ficaria da seguinte forma: já que fomos justificados por meio da fé, desfrutemos, pois, dessa paz com Deus. Deus tem paz para todos os que foram justificados em Cristo, e Ele deseja que desfrutemos dela, ou seja, Jesus deseja que desfrutemos dessa paz. O segundo item é a bênção de esperar em Deus. Nós somos um povo que não precisamos desesperar. Em qualquer situação, em qualquer dificuldade ou crise, doença, crise econômica, nós não podemos entrar em desespero. Nós precisamos esperar da bênção de Deus, falar da bênção de Deus. Paulo fala desse acesso à bênção da esperança. Paulo fala dessa fé, nessa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A fé no Cordeiro de Deus nos abriu a porta da graça. Nós precisamos estar cientes que o próprio Jesus nos introduz na presença de Deus e nos abre a porta de acesso à presença do Rei dos Reis. Ele nos abre esse acesso, ele nos rasgou o véu e nos deu a possibilidade de entrar à presença de Deus. E quando se abre essa porta, o que encontramos é a graça de Deus, não condenação, nem juízo, nem vergonha, senão o intocado e imerecido amor de Deus para conosco. A porta se abriu para nós como esperança. No contexto de Romanos, esperança significa enfrentar o tempo presente com todos os seus desafios, porque se tem certeza quanto ao futuro. Só entra em desespero aquele que não tem esperança, mas nós que temos esperança, nós não entramos em desespero. O futuro não é algo mais desconhecido, porque a fé em Jesus nos tornou participantes do seu reino. Então, já que nessa vida nós estamos participando do reino de Deus. O nosso terceiro item é a bênção de sofrer por Jesus. Na lista dos benefícios ou bênçãos vindos da cruz, encontramos uma que, no contexto atual, escandaliza muita gente. Paulo tem no sofrimento uma motivação para se gloriar. Ao invés de murmurar, de reclamar, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. E essa esperança não desaponta, essa esperança não traz confusão. A palavra grega tilipsis, traduzida em português como tribulação, significa pressões, dificuldades, sofrimentos. Que tipo de fé é essa que se alegra no sofrimento? Podemos até ficar se perguntando: essa é a fé pura, a fé sem os requisitos, ou seja, a fé sem os resquícios da teologia da prosperidade, a fé sem os paliativos espirituais criados para entreter os cristãos modernos. Essa fé que nos leva além dessa visão que o olho humano pode ver. Essa fé que nos leva a olhar para cima, para o autor e consumador da nossa fé. Nós podemos então fazer algumas perguntas, nesta lição. Quais são as bênçãos decorrentes da justificação? Nós precisamos saber realmente o que Deus tem para nós. Nós não podemos ignorar, nós não podemos esquecer das promessas de Deus. Deus nos tem proporcionado muitas e muitas bênçãos, e muitas vezes por desconhecermos que somos participantes do reino de Deus,
não estamos desfrutando dessas bênçãos e agindo como o irmão do filho pródigo, que recusou a entrar na casa ao ver que estava sendo feita uma festa para o seu irmão que havia chegado. Muito bem, o nosso tópico 2 é as bênçãos do amor trinitário. O amor que o Pai outorga. A visão que Paulo possui a respeito do Senhor é muito diferente da visão do judaísmo dos seus dias, o judaísmo legalista. O Deus que Paulo está revelando em suas epístolas é o Deus de amor. Esse Deus é amor. Por isso, muito diferente daquele que os judeus conheciam. A expressão amor de Deus, que aparece em Romanos capítulo 5, verso 5, no original está, no caso, genitivo, indicando origem ou posse. Deus é a origem e é a fonte do amor. Então nós podemos descansar nesse amor, esperar nesse amor e confiar nesse amor. Embora o antigo Israel houvesse quebrado a aliança, sendo digno de punição, Deus, em seu amor infinito, o procura para uma reconciliação. Esse amor é o amor que perdoa. O Deus da teologia paulina ama suas criaturas. Como prova maior desse amor, enviou seu Filho para morrer por elas, como está escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a justificação pela fé nos dá uma nova percepção da pessoa de Deus e seus atributos, e essa percepção mostra que ele é amor. O nosso item 2 do segundo tópico é o amor que o Espírito distribui. Deus é a fonte do amor e o Espírito Santo é quem o instrumentaliza na vida do crente. Precisamos ser instrumentalizados pelo Espírito Santo para que possamos desfrutar desse amor. Paulo diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, verso 5 a parte B. O apóstolo tem em mente a profecia de Joel, no capítulo 2, verso 28, e o evento de Pentecoste, em Atos capítulo 2, verso 4, onde há a infusão do Espírito sobre os crentes. Há alguns fatos interessantes sobre o tempo verbal grego, o tempo perfeito da palavra, traduzida aqui como derramar. Esse verbo enfatiza uma ação passada, mas que continua com os efeitos no presente. É como se ele dissesse: o amor de Deus foi derramado em nossos corações no passado, quando cremos no Senhor. Mas os seus efeitos continuam vivos no presente. Temos, pois, razão para amarmos, porque o Espírito Santo nos faz viver esse amor, sentir esse amor, praticar esse amor, expressar de forma veemente para com a humanidade perdida esse grande amor de Deus. O nosso terceiro item é o amor que o Filho realiza. O amor é originário do Pai, operacionalizado pelo Espírito e realizado pelo Filho. Aqui estão, melhor dizendo, as bênçãos do amor trinitário. Cristo é a manifestação suprema do amor de Deus, conforme Romanos capítulo 5, verso 6 ao verso 8. Se quisermos conhecer o amor de Deus, basta olharmos para Cristo, o bendito Filho de Deus. O amor divino é derramado em nós. Nós temos a força que energiza a nossa esperança, que é o amor de Deus derramado em nossos corações. E esse amor só é derramado sobre um coração justificado,
O interessante desse versículo é que o destaque é o amor que Deus tem por nós e não o amor que temos para com Ele. Descobrimos também que nesse versículo há a participação de 3 pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 agem em conjunto, as 3 pessoas da Trindade agem em conjunto para que esse amor esteja aplicado ou derramado em nossos corações. Deus nos justifica por causa da nossa fé. Sua justiça se torna possível por causa da redenção dada por Cristo. E o Espírito Santo nos torna cônscios da necessidade que temos, faz com que exerçamos a nossa fé e faz transbordar os nossos corações com o amor de Deus. O amor de Deus satisfaz a terna afeição do coração ou corresponde ao desejo do coração. Portanto, nós recebemos o amor de Deus em nossos corações para que possamos transbordar de alegria, de poder e termos uma vida nova. O nosso terceiro tópico é as bênçãos da nova criação. O primeiro item, o homem Adão. Os efeitos e as bênçãos da justificação são agora ilustrados por Paulo com as figuras de Adão e Cristo. Primeiramente, Paulo fala do homem em Adão. Em Romanos capítulo 5, verso 12 a 14, existem várias interpretações a respeito desse texto bíblico, mas a ideia mais aceita pelos intérpretes é que Adão, como cabeça da raça humana, representava toda a humanidade. Nesse aspecto, todos pecaram, pois todos descenderam de Adão. Para Paulo, o homem em Adão, símbolo da velha criação, está condenado em desobediência, dominado pelo pecado e vencido pela morte. O homem em Adão é, portanto, um projeto falido. Não há nenhuma esperança para ele. Como nós vimos na primeira lição, que há uma necessidade dessa natureza velha ser destronada pela graça de Deus, pela graça de Cristo, pela misericórdia do Senhor, para que possamos ser justificados. O nosso segundo item é o homem em Cristo. O contraste entre Adão e Cristo é feito com cores vivas pelo apóstolo em Romanos capítulo 5, verso 15 ao 17. O homem em Cristo, símbolo da nova criação de Deus, é justificado, obediente, dominado pela graça e dominado pela vida com Deus. O primeiro Adão é alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Então não podemos mais viver em Adão. O primeiro Adão é da terra. O segundo Adão é do céu. O primeiro Adão é pecador. O segundo Adão é justo. O primeiro Adão é morte. O segundo Adão é vida, e vida no Espírito. É exatamente isso que o apóstolo Paulo ensina em outro lugar aos cristãos de Éfeso. Em Cristo somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, escolhidos nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. Fomos feitos filhos de Deus, temos a redenção de nossos pecados pelo sangue que nos foi derramado como selo pelo Espírito Santo, que nos selou e nos dá realmente esse direito de posse. Quando somos selados, recebemos o direito de posse de Deus. Então passamos a ser propriedade exclusiva do Senhor. Então nós vemos o primeiro Adão, pela ofensa de um só homem, morreram muitos. Já o segundo Adão, pelo dom da graça de um só homem, a graça foi abundante sobre muitos. Então nós vemos esse contraste do primeiro Adão, o segundo Adão.
O primeiro Adão trouxe a ofensa e o segundo Adão trouxe a graça e o perdão. O primeiro Adão trouxe a culpabilidade do homem, a pecaminosidade. O segundo Adão trouxe a remissão, o resgate. Então não podemos mais viver segundo a velha natureza, e sim de acordo com a nova natureza em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Precisamos tomar uma nova atitude, uma nova maneira de pensar. Porque se o pecado reinou em Adão para a morte, a graça de Deus reinou para a justiça nossa, para a nossa justificação, para o nosso perdão. Então nós somos comprados, somos lavados, somos resgatados pela graça, pela misericórdia do Senhor. Então nós podemos observar, concluindo este assunto, que o capítulo 5 de Romanos mostra que a forma que Deus amou os homens, ele os encontra pecadores ímpios, indiferentes ao seu propósito, mas mesmo assim os ama, numa demonstração inimaginável de amor. Ele os justifica pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. No capítulo 5 de Romanos, o amor de Deus aparece para romper todos os limites. Não é pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Ao invés de estarmos querendo fazer como manda a lei, nós temos que deixar de fazer e aceitar o que Cristo fez por nós. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, e não há nada que eu possa fazer para Ele me amar menos. Então o amor de Deus é insondável, é inigualável, é incomparável, e Ele é derramado em nosso coração para que nós tenhamos uma novidade de vida. Então vamos nós colocar a nossa vida na presença de Deus e saber que Deus quer nos justificar, Deus quer nos levar cada dia mais para a santificação. E vamos fazer uso desses benefícios da justificação, porque nós fomos justificados por Deus, e aqui estamos na terra como igreja do Senhor, mas com um propósito, com um objetivo de levar a poderosa palavra de Deus aos perdidos. Que Deus possa nos abençoar em mais esta aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida, você que assistiu esse vídeo, continue nos assistindo, nos prestigiando e continue compartilhando, curtindo os nossos vídeos. Estamos aí para sempre ajudar e atender a necessidade de muitas pessoas que precisam ouvir a verdadeira palavra de Deus. Que Deus assim abençoe a todos em o nome de Jesus.